Tudo leva a crer que pela primeira vez o ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, recuou. Já há algum tempo nós começamos a ter essa percepção de que o regime totalitário que estava sendo instaurado no Brasil não poderia durar para sempre. A perseguição, o desrespeito à Constituição, a interpretação criativa dos nossos direitos e dos artigos da Constituição, a intimidação, prisões ilegais, busca e apreensão por conta de palavras, corruptos sendo soltos, pessoas inocentes sendo presas, intimidação na imprensa. Mais cedo ou mais tarde, isso teria que acabar. A situação chegou a um nível insustentável, onde apenas 12% do Brasil hoje aprova o nosso Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, é obrigado a dar entrevistas todos os dias defendendo a Corte Suprema, que, volto a dizer, é de extrema importância para a nossa democracia, desde que ela esteja funcionando da forma que ela foi originalmente criada. Não o que ela se transformou hoje, num instrumento político, de interferência política, de censura, de perseguição, de intimidação. Bom, como vocês sabem, há alguns dias nós tivemos a notícia de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos enviaria para o Brasil a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão para entender o que estava acontecendo aqui. Essa decisão deles mandarem para cá a Relatoria da Liberdade de Expressão se ocorreu depois das nossas visitas dos deputados federais, comitivas e delegações que nós fizemos para os Estados Unidos ao longo dos últimos 2 anos, denunciando o que estava acontecendo no Brasil. E a cada visita, a denúncia crescia, porque eram novos crimes, mais perseguição, mais censura, mais pessoas tendo seus perfis derrubados, posts derrubados, em ordens sigilosas, sem uma fundamentação, claramente contra o que diz a nossa Constituição. Bom, depois de muitas denúncias, eles decidiram vir ao Brasil. E decidiram vir ao Brasil não só por causa das denúncias, mas também por causa da mudança do governo americano, que falou que não vai continuar enviando fundos para instituições que realmente não trabalhem pelo que ela foi criada. No caso dessa, defender os direitos humanos que no Brasil têm sido desrespeitados. Bom, é só eles organizarem, semana que vem eles vão estar aqui, eu e meu gabinete e alguns outros deputados estamos organizando a lista de pessoas que eles vão marcar a agenda. Nós estamos falando com várias pessoas, vamos entregar o caso de novas censuras e várias outras pessoas que nós estamos organizando para que elas tenham uma audiência. Tá? Estamos tentando também separar um auditório, um plenário no Congresso, apenas para que deputados e senadores censurados possam ser ouvidos pela relatoria. Bom, dito isso, ontem algumas notícias interessantes e curiosas saíram na internet. Moraes restabelece redes sociais de presa do 8 de janeiro. Peraí, Moraes restabelecendo a rede social de uma pessoa que foi presa no 8 de janeiro? Ele tinha feito isso antes? Não, em nenhum momento. Agora, de repente, ele está devolvendo redes sociais. Moraes libera contas bloqueadas do influenciador Monark em suas redes. Lembrando, Monark também é uma das pessoas mais perseguidas e mais odiadas por Alexandre de Moraes. E fez várias declarações que realmente reverberam com o que o povo concorda, mas não pode dizer com medo de ser preso. Moraes hoje está basicamente exilado nos Estados Unidos por conta da perseguição que ele sofreu aqui. Moraes envia à PGR pedidos de indulto de Daniel Silveira, o indulto que é o indulto do Lula, não do Bolsonaro, no qual o Lula disse que quem estava em regime semiaberto poderia ser libertado, né? E o Daniel Silveira estava dentro desse critério. Normalmente, Moraes recusaria isso de imediato, de ofício. Alexandre de Moraes recua e manda desbloquear redes sociais de Léo Índio, primo do Bolsonaro. Léo Índio, que inclusive tem vídeos e fotos no momento do 8 de janeiro. Tá? Essa foto que você está vendo aqui é do Léo Índio no dia do 8 de janeiro, lá na Esplanada. Aí tem essa matéria que vale a pena mostrar para vocês, que saiu na Folha de São Paulo. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquéritos do STF. Delegação do órgão da OEA, chefiada por advogado colombiano, chega neste domingo ao Brasil. Um delegado da Comissão Americana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil neste domingo para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas e alvos de inquéritos do STF. Uma das conversas será com o advogado de Felipe Martins, ex-assessor da presidência sobre Jair Bolsonaro. Ele está com as redes sociais bloqueadas e teve um pedido de entrevista à Folha censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Felipe Martins não pode dar entrevistas.
Qualquer outro preso do Brasil, por pior crime que ele tenha cometido, pode dar entrevistas. Lula, enquanto estava preso, dava entrevistas. Agora, o Felipe Martins não pode dar entrevista? Por quê? Lembrando que agora, nos Estados Unidos, eles estão investigando a fraude do documento que falava que ele havia entrado nos Estados Unidos, sendo que, a verdade, ele não entrou. Martins é um dos indiciados pela Polícia Federal no inquérito da suposta trama golpista patrocinada por aliados de Bolsonaro. E chegou a ficar 6 meses preso no ano passado, com um documento falso, hein? O encontro com a defesa dele, formada pelos advogados Sebastião Coelho e Ricardo Schaeffer Fernandes, deve ocorrer em Brasília. Então, quem está vindo aqui é o Pedro Baca. Eu já conversei com ele, né, 2 vezes nos Estados Unidos, fazendo denúncias do que está acontecendo aqui. E nosso gabinete está em contato direto com o grupo do Pedro Baca, com assessores do Pedro Vaca, mas pronuncia Pedro Baca. E estamos organizando, enviamos para ele a lista dos casos mais sérios de perseguição e censura que aconteceu no Brasil. Enviamos casos como a Revista Oeste, a Cruzoé, do Cláudio Dantas, né, e do Diogo Mainardi. Enviamos os casos também dos hipócritas, de comediantes, de cantores que foram censurados, de pastores, líderes religiosos, deputados, senadores, de pessoas que tiveram suas redes bloqueadas através de decisões ilegais, sem fundamentação, das ordens sigilosas. Enviamos para eles também o caso do use sua criatividade para censurar a Revista Oeste e vários outros. Eles vão sair daqui com a exata, perfeita percepção de que o Brasil não é uma democracia. E isso está colocando muito medo, pode ter certeza. Isso está colocando muito medo no coração desse homem. Alexandre de Moraes recuou porque ele percebeu agora que ele foi longe demais e consequências acontecerão. Haverá consequências para o que ele tem feito. Ele ainda pode censurar mais algumas pessoas, pode mandar prender e fazer buscas e apreensão, mas a verdade é que a credibilidade das suas decisões hoje não existem. Nem mesmo a imprensa militante, que odeia a direita, odeia os conservadores e os bolsonaristas, nem mesmo eles estão dispostos a defender o que o Alexandre de Moraes tem feito. Apenas a militância mais histérica do PT, do PSOL, ainda acha bom. Porque aquela militância que tem o mínimo de bom senso percebeu que o que está sendo criado no Brasil é um regime de perseguição que pode depois virar a mira contra eles. Então ele recuou. Ele recuou e, pelo que tudo indica, percebeu que essa relatoria não veio para passar a mão na cabeça, nem bater a mão no ombrinho desse pessoal, mas para fazer um relatório mostrando com exatidão o que está acontecendo no Brasil. Eles chegaram na segunda-feira, infelizmente no primeiro momento eles vão falar com os censores, isso é ruim, eles vão falar com aqueles que estão causando a censura no governo, né? Mas depois eles vão escutar pessoas comuns e pessoas que foram vítimas da censura. E o relatório que eles vão preparar vai ser um relatório mais próximo da realidade, já que o Donald Trump disse que se eles não fizerem algo, os fundos da OEA serão cortados, e sem fundos esse pessoal perde o emprego. Então, por medo de perder o emprego, eles serão obrigados a falar a verdade. Antes, eles ignoravam completamente o que estava acontecendo no Brasil, mas agora não tem como ignorar mais. Então nós temos aí uma oportunidade única, de dar aquele primeiro passo para reverter o processo de totalitarismo, perseguição e censura no Brasil. Oremos bastante agora essa semana, porque semana que vem pode ser realmente o início, o acender da luz do fim do túnel. Um abraço. Pessoal, isso é um maremoto, um terremoto, uma explosão, uma bomba. Tanto é que a Câmara já está sugerindo, no comando lá do Geyer, uma CPI. Uma CPI é muito melhor do que CPMI, porque junto é muito difícil você juntar os membros. Mas por que essa CPI? Vocês sabem, quando eu falo de qualquer assunto, eu provo, eu participei, eu não jogo conversa fora, mas esse assunto é bombástico. Bem, um ex-funcionário de um departamento do governo dos Estados Unidos, no governo Joe Biden, um desses departamentos, diz ele, trabalhou duramente para influenciar eleições em diversos países, inclusive a do Brasil, usando todos os instrumentos possíveis, dinheiro, influência, financiando projetos que possam e que podiam cessear a liberdade, e nós vimos isso
nesses anos todos, o desespero deles de aprovar a censura nas redes sociais, calar as redes sociais. E o Lula já veio prevenido, na pré-campanha ele já falava isso. Temos que regular as mídias sociais, nós temos que regular a internet. Foi muito criticado, depois a velha mídia veio junto, e agora a gente vê na fala desse cidadão, ex-funcionário desse departamento, a força do dinheiro do povo americano, a força do suor, do trabalho do povo americano, sendo usado para destruir sonho em outros países e eleger os chamados socialistas, comunistas de verdade, é o que eles são por todo o mundo, com essa agência e dinheiro do povo americano. Não sou eu que estou dizendo, é esse ex-funcionário. E isso é absolutamente grave e que requer exatamente uma dura investigação. Esse pessoal foi tão longe com esse ativismo, o ativismo judicial, o ativismo do próprio governo, dos parlamentares de esquerda, que a gente imaginava ter alguma coisa por trás disso, só pode ter. Eles dobram uma aposta todo dia. E aí, de repente, aparece esse vídeo que mostra com muita claridade o que diz esse funcionário do governo americano. Vamos dar uma olhada no que diz esse rapaz. É muito importante ver até o final. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Pois bem, é muito importante que essa CPI se estabeleça e que seja uma composição de pessoas que tenham coragem, que vão lidar com algo importante. Se o Brasil hoje está vivendo uma desgraça, onde o povo está cesseado de se alimentar, o preço do café, da farinha, o preço do açúcar, do arroz, do feijão, já está faltando nas prateleiras. E eles vivem de forma nababesca, eles vivem para taxar o povo brasileiro, humilhar o povo brasileiro e viver de forma nababesca como qualquer governo ditatorial. Por isso, nós brasileiros precisamos, nesse momento, reagir e apoiar essa CPI que já foi protocolada pelo Gaia e com razões e com fato determinado absolutamente forte. E sei que convidados ou convocados, esse pessoal do governo Trump e esse ex-funcionário, certamente eles virão com muito boa vontade, porque se ele abriu a boca publicamente, é porque gostaria de falar, e trazê-los aqui ao Brasil, para que o Brasil possa ouvi-los numa CPI e saber toda a verdade. Hoje, não havia necessidade nenhuma. Essa interferência deles no processo eleitoral no Brasil tirou do Brasil a possibilidade de crescimento. O Brasil ia muito bem, a despeito das guerras, a despeito da Covid, o Brasil ia bem, graças a Deus. Tem gente com saudade de Covid, que até já acabou, incineraram medicamento. O que nós temos aí é muita morte por dengue, falta remédio nas farmácias do governo, nas farmácias populares, falta insulina para as pessoas, falta tudo. O Brasil está vivendo o caos, a miséria. Jair Bolsonaro podia estar aí no governo. Então, é grave essa interferência e nós todos temos que trabalhar muito. E quero dizer, a CPI que será na Câmara, espero em Deus que as assinaturas sejam colhidas rapidamente e que o Hugo Mota, que agora é o presidente, entenda isso também como grave, Hugo Mota. Grave para o Brasil, grave na nação. E que instale essa CPI de maneira a que as coisas fiquem esclarecidas e quem tem que pagar, vai pagar.
Eu sei que o momento do resgate da justiça está se aproximando do Brasil. Eu acredito muito nisso, acredito em Deus e sei que nós não pagaremos esse preço por conta de um descalabro comunista que quer comandar o mundo, que quer ter um governo globalista, essa agenda 2030 da ONU, que certamente com o afastamento de Donald Trump, o corte de verba que ele está fazendo, dinheiro utilizado por ONGs de esquerda para poder dissipar o cristianismo de fato, porque esses que são os conservadores, de participação ou de dirigir a vida pública de brasileiros e de pessoas de outros países, onde eles interferiram de maneira irresponsável. Acho esse vídeo de um grande significado. Parabéns, Gaia, pela sua tomada, pela sua iniciativa de pedir essa CPI. Conte comigo, vai ser uma CPI da Câmara, mas todos nós podemos participar e colaborar no sentido de que tudo isso aconteça. Acho que pessoas que estão nos Estados Unidos, exiladas, né, os nossos jornalistas, elas podem ajudar demais pelo relacionamento que tem nos Estados Unidos hoje e com essas pessoas que estão falando, verbalizando esse assunto nos Estados Unidos. Eles poderão ser muito úteis ao Brasil. Esses brasileiros que não podem estar no Brasil, passaporte cancelado, outros estão na Argentina, o povo do dia 8, essa miséria toda que se estabeleceu no Brasil, financiada com dinheiro americano. É uma notícia altamente bombástica, né? Mas também não deixa de ser alvissareira para nós que possamos identificar a verdade a respeito desses fatos.